Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, falando sobre estamos aqui para celebrar a Páscoa de Jesus. Nós somos transformados por seu amor e por seu Espírito, que nos edifica como igreja, povo chamado à santidade e à vida plena. Então, vivenciando esse mês de oração pelas vocações, hoje nós agradecemos a Deus pelo dom da vida de nossos pais, esses homens que contribuíram em nossa formação e educação. Sejam aqueles que estão entre nós, sejam aqueles que já estão na glória eterna. Nós também iniciamos hoje a Semana Nacional da Família com o tema Família, Fonte de Vocações. Então, em sintonia com o mistério de Cristo, que nós possamos celebrar com fé. Então, a primeira leitura está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, depois o versículo 11 a 13. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, depois o versículo 11 a 13. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Então, essa primeira leitura fala pra gente sobre Elias no Monte Horebe. E ali, ele permanece sobre o monte na presença do Senhor. Então, que a gente possa realmente sempre cada vez mais também, depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre está conosco, e que nós possamos, sempre estar na presença de Deus. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 9, versículo 1 a 5. Romanos, capítulo 9, versículo 1 a 5. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado ao testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Então, a segunda leitura, a segunda carta de São Paulo aos Romanos, ele fala, ele dá testemunho do Cristo, então ele dá testemunho da verdade, testemunho do Espírito Santo e da consciência de Paulo, então que a gente possa, realmente sempre glorificar, e louvar a Deus, que está acima de todos, Deus bendito para sempre, como fala aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar.
E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, os evangelhos são catequeses, narrativas sobre o mistério de Jesus para todas as comunidades e pessoas. Em particular, a catequese de hoje é sobre a fé. Os discípulos estavam na barca, longe da terra, enquanto Jesus permanecia na margem. Era noite e as águas do mar agitavam a barca, pois o vento era contrário. Então a circunstância é de medo, noite, barca desnorteada e mar agitado, símbolos do desconhecido e do perigo. O Senhor vem ao encontro andando sobre as águas. Os discípulos não conseguem ver Jesus, eles pensam que é um fantasma. Ouvindo os gritos, Jesus impele a fé e a coragem. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então quer dizer, não precisa ter medo, não precisa de medo, mas de fé. Sou eu, Deus. Então, que a gente possa, os discípulos, infelizmente, duvidaram, A gente viu o exemplo de Pedro, ele teve pouca fé, Então, que ao contrário de Pedro, que nós possamos ter muita fé e confiar em Deus, depositar a nossa confiança nele, porque ele sempre está conosco. Como o próprio Jesus fala, sou eu, não temais. Então, que nós realmente possamos, seguirmos firmes e fortes na fé, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.